Eu convido a todos para lerem comigo no capítulo número 3 de Tiago. Para quem não sabe, Tiago é irmão de Jesus, certo? Jesus teve alguns irmãos por parte do relacionamento, do casamento de Maria e José. Jesus não é filho de José, ele é filho de Deus, ele é unigênito, mas do lado de Maria e José ele teve mais alguns irmãos e Tiago é um desses irmãos do Senhor. Tiago converteu, talvez, logo ali depois da ressurreição de Jesus, Tiago vem a ter a sua experiência de conversão, não é? Ao Senhor Jesus. E Tiago foi uma das colunas da igreja. É maravilhoso você ler o livro de Atos dos Apóstolos, que Tiago, apesar de não ser apóstolo, não é verdade? Ele se tornou em uma das colunas da igreja, um dos líderes mais importantes na história da igreja foi Tiago, certo? Então, tem ponto de vista que não evangélico, reformado, a igreja evangélica reformada, aceita a Bíblia como única fonte de inspiração de verdade. Nós não aceitamos tradição oral da igreja, não aceitamos qualquer outra regra de fé e prática que não seja a palavra de Deus. A igreja evangélica, desde o início da reforma que aconteceu em 1517 com Martinho Lutero, daí para cá a igreja estabeleceu princípios e que a Bíblia Sagrada, ela é a nossa única regra de fé e prática. Se alguém ensinar qualquer doutrina, qualquer ensino que não é baseado na Bíblia, é anátema, não é algo que é de Deus, entendeu? Porque tem igreja que aceita mais a tradição oral da igreja do que as palavras inspiradas, escritas na Bíblia Sagrada. Nós aceitamos tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento como inspiração divina, como palavra de Deus. Amém, queridos? Eu estou dizendo porque, de repente, eu falo que Tiago era irmão de Jesus. Como? Jesus não teve irmão? Me prova na Bíblia que Jesus não teve irmão, porque eu te provo e ainda dou o nome deles. Dou o nome deles, não dou o nome das irmãs, mas ele teve irmãs também. Pode ter sido 2, 3, eu não sei. Mas eu provo na Bíblia que ele teve irmãos e irmãs, certo? Quando ele nasceu de uma virgem. O mistério é esse, ele nasceu de uma virgem. Maria já era noiva prometida de José, mas não era casada ainda, e por obra sobrenatural do Espírito Santo, ela achou-se grávida, porque o Verbo, que é Deus, ele se fez carne, não é? No ventre de Maria. Este é um dos mais maravilhosos escritos da Bíblia e mistérios da Bíblia, milagres da Bíblia, que é o nascimento de Cristo por Ele mesmo ou por obra e pela ação do Espírito Santo. Amém, queridos? Mas vamos ler aqui o que Tiago, o irmão de Jesus, escreveu. Versículo 1 diz assim: meus irmãos, não seja muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados por onde o piloto ou aquele comandante do navio, o piloto quer. Assim também, a língua. Vamos agora para a língua. Assim também a língua. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água salgada? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Como eu anunciei hoje de manhã, que eu iria hoje à noite estar falando sobre a língua. É bom que nós entendamos aqui hoje à noite, queridos, que quando nós focamos a ideia aqui, foca principalmente nesse membrozinho aqui, nós sabemos que a comunicação, ela não é apenas porque um mudo, ele não pode usar a língua para falar. Por ser surdo, ele é mudo. Mas ele pode falar através dos gestos, não é verdade? Hoje dizem que durante o dia algumas pessoas
pronunciam com a língua 10% e com os dedos fala 90%. Entenderam o que eu estou dizendo? Por exemplo, os adolescentes de hoje, os jovens, e até alguns velhos também, passam horas com um telefone na mão, trancados num quarto, sentados ali e não pronunciam uma palavra com a língua. Em compensação, alguns vão ter logo problema de aquela doença chamada Lerner. É Lerner? Ler. Então, quando eu quero dizer hoje à noite que língua pode ser essa língua aqui, ó. Entenderam? Pode ser as minhas mãos, pode até falar mais que a minha boca. Então entenda hoje à noite que se você é uma pessoa que fala pouco, não quer dizer que você não diz muita coisa, porque é possível que você diz mais com os dedos do que com a sua boca. Meus irmãos, seja lá com a boca ou com o dedo, Jesus diz que nós expressamos, nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Isso lá em Mateus 12:34, ele diz, porque a boca, ela fala, isto é, nós comunicamos aquilo que está dentro do nosso coração. Alguém diz até com sabedoria que a língua é o dreno do coração. Gostou dessa, Leonice? A língua é o dreno do coração. A língua serve de escape daquilo que está borbulhando no nosso coração e acaba sendo a válvula de escape. Meus irmãos, a língua, ela tem poder para dirigir. Eu gosto dessa ideia aqui, dessa ilustração linda que Tiago usa aqui, de dirigir, de conduzir o cavalo, um navio, não é? A língua. Esse poder pode ser tanto para o bem, quanto para o mal. Pode ou não pode? Pois Tiago disse que com a mesma língua que alguém abençoa, ele pode também amaldiçoar. Talvez por ser tão potente, vamos focar mais na ideia da língua mesmo. Deus prendeu a língua do ser humano, ele a colocou atrás de duas fileiras de dentes e dentro de uma caverna bem fechada. Não é, Pedro? Acho que Deus fez tudo perfeito. Uma coisa é certa, queridos, que nós seremos julgados por cada uma das palavras que saem da nossa boca. Há um ditado que diz, vou jogar conversa fora. Não joga. Porque tudo que você fala
no mundo espiritual, tem muito valor. Por isso a Bíblia diz que todo homem, Tiago escreve aqui no seu livro, capítulo 1, verso 9, todo homem, ou todo ser humano, toda mulher, esteja pronto para ouvir, mas um pouco demorado para falar. Não sei se você já tentou conversar com algumas pessoas que não deixam você falar. Conhece alguém assim, André? Que você começa a falar, a pessoa te interrompe. Eu acho que deveria ouvir Tiago dizendo: seja tardio para falar. Não é? Pronto para ouvir, isto é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que não gosta de ouvir. Até dentro da igreja tem pessoas que parece que na hora que o pastor vai pregar, coloca um tampão nos ouvidos que diz: vai dar bronca em mim de novo. Não gosta de ouvir. Meus irmãos, a língua freada, o Tiago usa aqui a ideia do freio, significa uma língua controlada, ter domínio próprio. Eu acho que Paulo, quando ele fala de uma maravilhosa virtude do Espírito Santo, uma qualidade do fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio. E eu acho que alguém que tem a presença do Espírito Santo como seu santificador e aquele que o enche com estas chamadas qualidades do fruto do Espírito, deveria buscar: eu quero ter mais domínio próprio, principalmente domínio da minha língua. Tiago usa aqui a ideia do cavalo. Ele disse: tanto no caso do cavalo que coloca freio na boca, quanto do leme, que é, todo mundo aqui certamente já andou se não andou de navio, andou de barco. Sabe que o mar está revolto e aquele pequeno leme, eu gosto quando eu viajo assim, e eu e Nilza vamos fazer alguns passeios de barco, eu gosto de ficar perto da pessoa que fica ali conduzindo o barco, vendo como ele com um dedinho assim, ali, faz aquele negócio girar, como está cheio de gente, 100 e tantas, 200 e tantas pessoas lá em cima, ele com um dedinho, ele gira aquele negócio para lá, conduz aquilo. É impressionante, não é verdade? Quando o Tiago, inspirado, ele usa essa ilustração que, assim como um cavalo pode ser, não é? Ele, quando é domado, ele coloca o freio e o condutor leva. Assim também ele usa a ilustração do navio. Preste atenção aqui. Assim é a sua e a minha língua. Pequena, porém muito estratégica. Se nós conseguirmos refrear a nossa língua, volta lá no versículo 2 para você ver. Olha lá, o que diz o versículo 2? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quem não tropeça? Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Com certeza você, como eu, muitas vezes
ficamos nos esmurrando. Por que eu falei isso? Porque eu disse isso. Com certeza você, Joel, já teve muitas vezes, ela não está aqui, né? Ô Vânia, você me perdoa, eu não deveria ter falado assim com você. Não é assim, Naca? Eu não deveria ter dito assim. E às vezes a gente culpa, eu estava nervoso. Tiago disse que se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Se nós conseguirmos, irmãos, ser mais controladores da nossa língua, nós seremos capazes também de controlar o corpo todo. Amém? Porque não é assim que faz o condutor do barco? A língua tem poder para destruir, mas também tem poder para construir. Volta comigo os olhos para os versículos 5 até o versículo 8. Ele diz assim também. É a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha, pequena fagulha, incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. É lógico, daqui a pouco eu quero dizer para vocês que tem remédio para isso. Você não pode, mas Jesus pode. Você não pode, mas se o seu coração de pedra for trocado, Jesus disse que é lá do coração que sai. Amém? A palavra de Deus, irmãos, nos adverte contra a destruição causada pela língua. Igrejas divididas. Pessoas que abandonaram os caminhos de Deus. Pessoas que foram machucadas, e não foi pelo mundo, às vezes dentro da própria igreja. A língua. Ao mesmo tempo, irmãos, a palavra de Deus nos encoraja a acreditar que há uma obra chamada obra da graça. Há uma nova esperança para o ser humano caído, corrompido, o ser humano que se tornou, de fato, este ser
aos olhos de Deus, antagônico a Deus, a tudo que é bom, perfeito e agradável. O pecado veio banir o homem da presença de Deus, veio levá-lo a ser escravo de si mesmo, dos seus egoísmos, dos seus, está entendendo, prazeres, e dominado então pelo ódio. O livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Já imaginou, Ivanilde? A morte e a vida estão no poder da língua. Isto é, alguém tem poder de matar. Matar sonhos, interromper na vida de muitas pessoas sonhos, desejos. E quero, daqui a pouco, chamar a atenção de nós, pais, avós, famílias aqui. Quanta destruição causada à volta de uma mesa. Quantas palavras impensadas, palavras que eu diria assim, malditas, porque foram mal faladas, mas malditas porque trouxe carregada também de maldição, de veneno do inferno. Por isso o autor de Provérbios diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Já imaginou que poder que tem? Mas aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Quer dizer, com a mesma língua que outrora destruía, matava, amaldiçoava, interrompia sonhos, esta mesma língua depois pode também abençoar. Há uma incoerência, Tiago diz, desse texto que nós lemos hoje à noite, de alguém dizer: pastor, mas eu abençoo também. Pastor, eu às vezes me sinto tomado, dominado de descontrole nervoso e ódio, e aí eu descarrego todo o veneno. Mas na hora que eu estou calminho, pastor, eu tenho palavras boas, palavras suaves, palavras de carinho. É incoerência. Tiago disse: não tem jeito de uma mesma mina sair água doce e também da mesma mina sair água salgada. A morte. A língua serena, ela é árvore de vida. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa, ela quebranta o espírito. Uma vez, queridos, que a faísca acende o fogo, é extremamente difícil pará-la até que tenha destruído tudo no seu caminho. Isto é assim com as nossas palavras, sabia? Eu tenho visto os noticiários, agora deu uma parada porque começou a chover, mas alguns estados lá dos Estados Unidos e também durante o ano passado em Portugal teve incêndios, irmãos, incontroláveis. E todos estes incêndios, assim como acontece aqui no Brasil na época da seca, que começa como?
com uma pontinha de cigarro que alguém impensadamente, ou até pensada e maldosamente, não deveria fumar, porque é chupetinha do capeta, mas alguns fumam e ainda joga, e provoca incêndios destruidores, concordam? Mas assim é a língua. Pequeno órgão. Nenhum membro do corpo tem tanto potencial na sua vida quanto a sua língua. E preste bem atenção. Quando eu estou falando de língua, eu estou falando do dedinho. Amém? Você fala mais com a mão? Pois eu estou falando para você também. A língua venenosa, ela é muito perigosa. Os versículos 7 e 8 dizem sobre isso. Por isso, nessa noite, reconhecendo que, olha, poucos aqui, talvez não acha ninguém aqui, que se encaixa lá no versículo número 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Eu estou buscando perfeição, mas ainda não me sinto perfeito aí. Alguém aqui, levanta a mão, você é perfeito nesse quesito aqui? Erga a sua mão, porque eu não vou erguer a minha não, que é hipocrisia da minha parte. Por quê? Porque somos humanos. E às vezes as pessoas mais próximas de nós, como marido, esposa, é aí que está a nossa maior dificuldade, porque quantas vezes proferimos uma palavra que machucou. É lógico, queridos, que todos nós sabemos que sempre há um advogado e que eu posso pedir perdão e olhar para o olho daquela pessoa que as minhas palavras não foram benditas, foram malditas, ditas de maneira errada, eu posso dizer, você me perdoa. Porque se alguém fere e não pede perdão, sinto muito, mas ainda não é filho de Deus, não. Porque filho de Deus, que é nascido da água e nascido do Espírito, se encaixa na 1 de João, capítulo 1, versículo 7 e versículo 9. Essas coisas eu escrevo para que não peque. Não é para pecar mesmo, não. Mas se vier a pecar, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel. Cristão não vive machucando o outro com palavras, não vive maldizendo, não vive lançando palavras de maldição. Não. Peça a Deus nessa noite, meu querido irmão, que peneire, coloque na peneira as palavras. Famílias aqui reunidas essa noite, peça ao Espírito Santo que peneire aquele momento, reunidos em família, à volta da mesa, peneire cada palavra.
aquilo que nós falamos no carro, quando estamos dirigindo. Naqueles momentos, como eu disse, vou jogar a conversa fora, e aí às vezes sai de fato algumas palavras que deveria ir mais para o lixo. Que Deus nos ajude, amém? Eu estou falando aqui para mim, para todos nós aqui hoje à noite, amém, queridos? Porque se você não fala, você escreve. A língua tem poder de unir, mas também tem poder de dividir. Como eu disse, quantas divisões? Quantas divisões? Quantas famílias divididas? Quantas igrejas divididas? Igrejas com facções, com grupos, aquele grupo que não conversa com outro grupo, aquela ali, está entendendo? Há um só corpo, mas parece que o corpo de Cristo está todo ele tripartido, um monte de... A língua dividida significa uma fonte corrompida. Não é isso que Tiago disse? Como pode uma fonte gerar ou nascer dois tipos de água? Isso significa que algo está errado com um coração assim. A língua, queridos, é a fonte que jorra hipocrisia e não tem jeito de gerar ou não tem jeito de sair também outra coisa. Você já prestou atenção no poder das palavras para fazer bem ou mal? Já notou? O poder que tem a palavra para matar ou para edificar? Quantas vezes, queridos, alguém liga para você e exatamente naquele momento você profere uma palavra que muda todo o quadro da vida daquela pessoa? O Espírito Santo põe a palavra na sua boca e você profere uma palavra e a pessoa, na hora, lá recebe uma mudança radical no seu comportamento por uma palavra. Já teve experiência assim? Quantas experiências eu já tive na minha vida? De você ser agradecido, pastor, obrigado, porque o Senhor, eu estava tão para baixo, desanimado ou desanimado. E quando o Senhor pronunciou aquela palavra, o Espírito Santo gerou dentro de mim cura e mudança. Mas quantas vezes nós ouvimos também, queridos, que alguém falou uma palavra, alguém usou uma frase, ou alguém argumentou algo malicioso, mentiroso, e destruiu todo um sonho de uma pessoa. Entenderam o que eu estou dizendo? O poder que a gente tem, irmãos, na fala. E como eu disse, não é só na fala. Quantas mensagens você recebe por dia?
quanta coisa alguém fala para você com os dedos, não é verdade? Meus queridos, a tendência natural do ser humano caído, porque todo ser humano já nasce caído, e há uma tendência natural do ser humano que é a chamada fofoca. Já ouviu essa expressão que alguém... hoje nós vamos sentar aqui para a gente fofocar, vamos falar da vida dos outros. Já pensou você ser convidado para sentar numa roda para falar dos outros? Aí o campo fica fértil, não é verdade? Que às vezes vai falar mais mal que bem. Vamos falar dos outros? Né, André? Vamos sentar aqui para falar dos outros? Irmãos, o diabo ciranda numa roda dessa, não ciranda? Porque aí vem a crítica, aí vem dúvidas e tantas coisas mais. Mas olha aqui para mim, para terminar a minha fala hoje à noite, eu quero dizer para vocês que a língua tem um poder incrível para construir, amém? Foi por isso que Jesus veio, irmãos, para esse mundo. Ele é a própria palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, a palavra que é Deus. Ela se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Ele veio para resgatar o homem. Por isso, lá na Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 10, Paulo diz assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com aqui a boca, a língua, confessa a respeito da salvação. Amém? Por isso, eu quero dizer para vocês assim: a confissão nossa deve ser pública, isto é, eu tenho que declarar com a minha boca, e no meu coração crer. Para isso, irmãos, é necessário, a única maneira deste ser humano caído, tendencioso para o mal, tendencioso para fazer as coisas erradas, como eu disse, para amaldiçoar, para destruir, esse ser humano que tem fora de Cristo a ação do diabo, que é matar, roubar e destruir, comandando a sua vida, é necessário um transplante. Por isso Deus diz assim: olha, eu vou trocar o coração. A promessa da nova aliança que Deus disse: olha, eu vou trocar o coração do homem. Eu vou tirar o coração de pedra e dar um outro coração agora de carne, e eu vou escrever neste coração a nova aliança. Aleluia! Eu vou escrever nesse novo coração a nova aliança. Por isso, Paulo disse: deste coração
renascido. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás, e eis que agora tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, tudo é lindo, porque diz agora, deste coração renascido, deve sair de fato, queridos, como essa fonte de água doce. O próprio Jesus diz, do seu interior tem que fluir rios de água viva. A língua só fala daquilo que o coração está cheio. Do contrário, é hipocrisia. É falar o que não é verdade. É dizer como papagaio, é dizer, mas não ter uma experiência real. A morte e a ressurreição de Jesus, irmãos, tiveram como alvo transformar o coração daqueles que depositam nele a sua fé, que deposita nele a sua esperança de vida e vida eterna, amém? O resultado deve ser de fato uma transformação radical, uma transformação que é vista por palavras e por obras, naqueles que verdadeiramente tomam o nome de Jesus, professam o nome de Jesus, confessam o nome de Jesus, aonde ele anda, ele deve levar um rastro, levar na sua maneira de ser, de fato, alguém que diz, de fato, Jesus existe, porque essa pessoa é um seguidor dele, é um discípulo, é parecido com ele. É impossível domar a língua, se Jesus não domar o coração. Entenderam o que eu disse? É impossível domar, colocar domínio na minha língua, se Jesus não tem o total domínio do meu coração. Porque se ele tem o domínio, o reinado, ele reina, ele é Senhor do meu coração. Meu irmão, eu posso ter domínio próprio. Posso ou não posso? Fiquemos em pé. Se eu fosse chamar aqui à frente todos que têm problema com a língua, eu acho que eu não teria lugar. Todo mundo tinha que vir. Mas uma coisa eu quero dizer para você hoje à noite, aí mesmo no lugar que você está. Pode ser que você seja uma pessoa que não fala muito com a boca, mas fala muito com os dedos. Mas escreve muita besteira. Às vezes, fala muita coisa do outro. Pode ser que você com a sua própria língua fala também. Eu quero nessa noite convidar você a fechar seus olhos. Desde o início desta reflexão hoje à noite, eu creio que o Espírito Santo já está ministrando. Se não ministrou até agora, é porque você simplesmente se fez surdo à voz de Deus. O problema não é meu. O problema é teu. Mas nessa noite eu gostaria que todos aqui, de fato, tivessem ouvidos para ouvir. Isto é, o ouvido lá do coração. O ouvido do entendimento.
quebrasse todos os seus preconceitos, todas as suas barreiras, todos os seus achismos, porque às vezes a gente acha que essa mensagem foi boa para o irmão, mas não para você. Acha que essa palavra foi de fato, olha, encaixou na vida de mais alguém. Não, essa palavra tem que encaixar em mim e em você. Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio. Oh, aleluia. Glorificado seja teu nome nessa noite. Senhor, é com muito temor e tremor no meu coração que eu tenho subido a este altar hoje à noite. Mas subi aqui na autoridade do nome de Jesus. E é nesta autoridade que nesta noite eu estou também tomando o nome de Jesus e repreendendo todo espírito de confusão, todo espírito de mentira, toda ação do mal. Nesta noite, Senhor, tem um nome aqui que deve ser o único nome exaltado e glorificado neste lugar: Jesus Cristo. A Ele honra, glória, louvor e adoração. E Deus, nessa noite, toca corações aqui. Que seja uma noite, Senhor, de salvação de almas. A fé, ela não é algo de pai para filho, ela é pessoal. A fé do pai não pode salvar o filho, muito menos a fé do filho salvar o pai, porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas a salvação é para todo aquele que ouve, recebe e crê no Evangelho. Nessa noite, Senhor, que haja conversão neste lugar, que haja transformação de vida neste lugar, que haja santificação. Rogo ao Santo Espírito, vem com liberdade, batizar crentes aqui, revestir crentes com poder, força e glória, santificar a língua, santificar o coração, purificar, Senhor. Nesta noite, eu estou orando por cada pessoa neste recinto, aqueles que já são transformados pelo poder do Evangelho, são santificados pelo poder do Espírito. Estou orando com todos que nesta noite estão aqui ouvindo o Senhor, não o pastor, mas ouvindo a sua palavra. Senhor, não queremos ter apenas ouvintes, mas pessoas que decidam ser praticantes da sua palavra. Por isso, Senhor, expulsa, bane desse recinto este espírito de comodismo. Como pregamos e ensinamos hoje de manhã, não sabemos a que hora o Senhor vem. Quando muitas pessoas estão vivendo muito aquém daquilo que o Senhor verdadeiramente quer achar quando buscar a sua igreja. Dá-nos, Senhor, um novo batismo de amor, de compromisso. Dá-nos, Senhor, de fato nessa noite um renovo do seu amor no nosso coração. Se alguém entrou nessa noite, nesse recinto, quem sabe machucado,
Machucado, quem sabe, ó Deus, até dentro da igreja. Machucado pelo mundo. Eu creio que o Senhor ali na cruz sarou as nossas feridas. O Senhor levou sobre si as nossas feridas. E nessa noite o Senhor é de fato Deus que sara. Que sara. Que cura. Por isso, Senhor, visite cada homem e mulher, cada jovem, cada adolescente, cada um aqui. Que ao sair daqui haja no nosso coração um sim para a sua palavra. Um não para nós mesmos, para o nosso achismo. Um sim para o Senhor. Um não para a voz mentirosa do diabo. Ele está expulso deste lugar em nome de Jesus. Toma-nos, envolve-nos com a sua graça nessa noite. É o que eu lhe peço, Jesus, em teu nome e para a tua glória. Amém e amém. Antes da bênção, lembro a igreja que toda segunda a gente ora aqui. Botamos o nosso joelho no chão. É o nosso momento de oração. Segunda, 8 horas. Quarta é o nosso culto de ministração de bênção. Nós cantamos, nós ouvimos a palavra, mas nós colocamos muito enfoque na oração. A oração de libertação, a oração de cura, a oração de solução de problemas, porque o Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar. Apresentar diante do trono da graça os nossos pedidos, nossas orações, nossas necessidades. Por isso, você está convidado a vir na quarta-feira. Esse mês nós não estamos fazendo o boletim da igreja, mas logo a partir do primeiro domingo de fevereiro já haverá o boletim de novo, que é o mês de férias. Por isso, falta essas informações na mão dos irmãos, por isso eu estou dando mais uma vez esses lembretes aqui no nosso culto hoje à noite. Se tem jovem aqui, sábado eles adoram a Deus no seu culto às 7:30 da noite. Amém, queridos? Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém. Não corra, dê um abraço, um aperto de mão em pelo menos 10 pessoas, viu? Amém?